Bem, galerinha, para a gente encerrar aqui então, né, os estudos de caso de solo brasileiro, vamos trabalhar com a terra roxa, né, o famoso nitossolo, como né, se refere aí à classificação contemporânea. É um solo muito importante porque ele cai em todos os vestibulares. Possivelmente é o solo que mais eu quero que você se preocupe com ele, tá? No vestibular, preocupe-se com a terra roxa. Preocupe-se com o solo do Oeste Paulista, né? Não só no Enem, mas como das principais universidades do estado de São Paulo, né? Por exemplo, aí a USP na FUVEST, né? A Unesp ali na VUNESP, você tem a Unicamp. Então, esses vestibulares cobram muito, né? O famoso nitossolo ou a famosa terra roxa do Oeste Paulista. Então, essa região aqui, ó, do Oeste Paulista, é o que a gente chama de pontal, né? Essa ponta do Paranapanema. Aqui você tem o rio Paraná, tá vendo aqui, no estado de São Paulo, e você tem o rio Paranapanema, que faz divisa com o estado do Paraná. O rio Paraná, gente, ele é o encontro tanto do rio Paranaíba, do Triângulo Mineiro, e o Rio Grande, né? Então quem sai de São Paulo e vai para Minas do Triângulo Mineiro, passa pelo Rio Grande, aqui ó, a parte de baixo, é a divisa com São Paulo, tá bom? Então, o encontro destes dois rios forma o Rio Paraná. Então o Rio Paraná, eu coloquei ele aqui, e se você olhar aqui o estado de São Paulo em perfil, eu separei, eu compartimentalizei em 4 São Paulos. São Paulo litoral, São Paulo, região, né, da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, perfeito? São Paulo, aqui da Depressão Periférica, tá? Onde nós temos Ribeirão Preto, por exemplo. E nós temos aqui a região das cuestas, né, e das chapadas do Rio Paraná. Aqui nós temos a cuesta de Botucatu, a cidade de Botucatu tá aqui. Então aqui eu tenho a cidade de Botucatu, aqui eu tenho a cidade de Ribeirão Preto, aqui eu tenho a cidade de São Paulo e aqui eu tenho a cidade de Santos, por exemplo. Então eu consigo compartimentalizar o São Paulo em 4 São Paulos. Para você ver, predominantemente São Paulo é o quê? É planalto, é depressão, é planalto e é planície. Então, o que predomina no estado de São Paulo, assim como no território brasileiro? Planaltos e depressões, tá? O que eles têm de comum? Predomina o processo de erosão, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso. Mas vamos lá. Se eu pego aqui esse corte, aonde está a nossa terra roxa? Gente, a terra roxa tá nesse 4º compartimento do estado de São Paulo, o último compartimento, né? Aquele que já faz divisa aqui com o Mato Grosso e divisa com o estado do Paraná. O que é essa terra roxa? Tá bom. Uma coisa nós temos que entender, o Brasil, ele outrora, né, nós vimos isso em geologia, ele estava colado ao continente africano, né, a América do Sul estava colada ao continente africano por meio do continente da Gondwana, que fazia parte, por sua vez, da Pangeia. Quando estes dois continentes se separaram, né, dentro de Gondwana, na hora que você está esticando esses continentes, você vai ter, logicamente, o processo de rifteamento aqui, né, que é a formação do oceano, mas outras partes da placa podem se romper ou parcialmente se romper, tipo uma fissura, tipo uma estria. Imagina quando você cresce, né, a sua pele não acompanha, a elasticidade da sua pele não acompanha o seu crescimento, então você tem estrias no sentido perpendicular ao seu crescimento. É a pele se rompendo, né, ela se fissurando. Então imagina, algumas fissuras aconteceram nesta região aqui do território brasileiro. Estas fissuras permitiam que o basalto, por meio do vulcanismo, chegasse até a superfície. O que é o basalto? Na verdade, gente, o vulcanismo, ele é por meio do extravasamento do magma, da lava do vulcão. A lava do vulcão, ela chega na parte superior, né, e ela endurece, ela vira uma rocha magmática extrusiva, lembra? Essa rocha magmática extrusiva, a gente chama ela de basalto. Tá bom, Sidney? Então, formou-se aqui um relevo, um planalto, arenito, né, que é, na verdade, a rocha que já estava lá, misturado com basalto. Então, você imagina um planalto formado com camadas de arenito e basalto solidificado, né? Magma solidificado ali. Só que esse planalto arenito basáltico, ele foi sujeito ao intemperismo. Qual que é a diferença? Imagina um bolo, né, com lâminas de chocolate. Então você pega aquele bolo e aí aquela massa, né, de bolo, e no meio da massa você tem aquelas tiras de chocolate, sabe? A densidade, a resistência do chocolate é diferente do bolo. Então às vezes você tem ali um bolo de cenoura e no meio você tem lá aquelas fitas, né, de chocolate. Quando você tem um relevo dessa forma, o intemperismo, ele vai pegar o solo, a rocha que é menos resistente, que é o arenito, e vai promover um processo de erosão. Aonde tiver o basalto, que é mais resistente, ele fica.
Então o que vai acontecer? Algumas partes de arenito vão escorrer e o basalto ele fica, sustenta. Então isso aqui vai formar um relevo chamado de cuestas, tá? Ou seja, o arenito escorre e o basalto ele sustenta a parte do arenito que tiver por baixo dele, que ele protege, e ele acaba não sofrendo a mesma, né, com a mesma intensidade o intemperismo. Nós chamamos isso de cuestas. O que são as cuestas? Ó, a cuesta, na verdade, é um relevo de baixa declividade numa das suas porções, que a gente chama de reverso, e um acentuado, né, uma acentuada declividade na outra, que a gente chama de fronte. Então, o relevo ele sofre um desgaste aqui, ó, diferenciado. Tá? Então, aqui, o basalto é mais resistente, ele não deixa com que o intemperismo entre em desgaste. Como aqui ele permite o acesso ao arenito, então o arenito vai caindo aqui, ó, tá? Então fica essa coisa meio inclinada. A gente chama de cuestas, vem de costas, né? Parece as costas. O basalto nas costas do arenito, beleza? Beleza, Sidney, daí? E daí que esse planalto arenito basáltico, é claro que o basalto sofre intemperismo. E o sedimento proveniente desse arenito, desse basalto, a gente vai chamar de terra roxa. Ah, Sidney, então você está dizendo que o solo terra roxa, ele vem justamente do basalto sob intemperismo, intemperizado? Exatamente. Então você vê que é um solo azonal. Por mais que nós tenhamos o clima como responsável pelo processo do intemperismo, ou seja, do desgaste da formação do solo, a sua principal característica, a sua fertilidade, a sua riqueza mineral é proveniente da onde? É proveniente dos minerais, dos elementos, dos nutrientes da rocha matriz, tá? Então, é diferente do solo, como eu disse a vocês, amazônico. O solo amazônico é um solo que na parte mais baixa é um solo aluvial, né? É um solo aluvial, ou seja, um solo nas margens dos rios, com depósito de inundação associado, né, ao solo que saiu da sua origem. Então, você tem grande parte desse solo. E você tem os latossolos lixiviados, né, que fazem, né, composição na maior parte da floresta amazônica. O clima é que é responsável por isso, né? Tanto do processo de erosão, processo de intemperismo, processo de lixiviação, está intimamente ligado ao clima. Já quando eu falo da terra roxa, o clima é simplesmente o mecanismo de intemperismo. Mas as características estão muito mais associadas à rocha matriz. Quais são os dois solos mais férteis do Brasil? Os dois associados à rocha matriz. Olha só, o Massapê, né, na zona da Mata Nordestina, associado ao gneiss, né, que é uma rocha metamórfica do granito, que é uma rocha magmática, e a terra roxa, que de origem do basalto, né, que é uma rocha magmática extrusiva. Então, um vem de uma rocha metamórfica e o outro vem de uma rocha magmática. Então, a rocha matriz, em ambos os casos, foi a condição sine qua non para que esses dois solos fossem muito férteis. Interessante, em ambos os casos eu tenho plantação de cana-de-açúcar, não é isso? Então eu tenho a cana-de-açúcar aqui, eu tenho a cana-de-açúcar aqui. A cana-de-açúcar aqui, associada ao período colonial, costuma cair muito nas provas de história. A cana-de-açúcar daqui é mais contemporânea, até porque historicamente a terra roxa ela foi utilizada lá no século XIX, início do século XX, para o café, né? Atualmente ela é usada para a cana-de-açúcar, né, no estado de São Paulo, principalmente para a produção de etanol, e no estado do Paraná, por exemplo, é muito utilizado para a soja, tá? Então você tem soja no Paraná, cana-de-açúcar, algumas áreas, obviamente, com o café, apesar do café hoje predominar mais no sul de Minas, né? Nós temos a cidade de Guaxupé, por exemplo, né? É uma grande referência aí na produção de café no Brasil e no mundo, tá? Então, mas historicamente o café veio na terra roxa, ali no estado de São Paulo, e a cana-de-açúcar para exportação, para o plantation, né, no período colonial, no Massapê do estado de Pernambuco. Tá? Tranquilo isso? Então, essa é a importância aqui. Esse é o último solo que nós temos como relevante para o estudo para os estudos de caso no território brasileiro. Beleza? Fechou aí, então, com esses 5 tipos de solo. Galerinha, dá um print e até a próxima. Valeu!